Olá, Geminiano, eu sou Júlia Gleice Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem Lua ou Ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo, tá certo? E essa leitura é coletiva. Você só fica com aquilo que ressoar com você, tá bom, Geminiano? Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Leitura para o coletivo de Gêmeos. Uma carta para o momento de Gêmeos. Cavaleiro de Espada. Aqui já mostra que no momento vocês vão estar com a determinação de fazer um movimento de busca de algo, em busca exatamente de uma. Aqui, para alguns, em busca de uma verdade, em busca de um conhecimento, em busca exatamente de um movimento com sabedoria. Essa busca, exatamente, para muitos geminianos, é de algo que está acontecendo na vida de vocês, que está deixando vocês meio no impasse, sem saber exatamente qual decisão tomar, qual rumo tomar, sabe? É como exatamente vocês se sentem que estão no impasse, ou seja, no momento é assim, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho, né, o bicho come. Eu acho que é mais ou menos esse o ditado. Ou seja, aí vocês se encontram sem saídas. Pelo menos vocês estão com essa energia, esse pensamento. E aqui mostra exatamente que nesse período é um período onde vocês vão buscar exatamente um entendimento, uma compreensão das coisas. Sabe, muitos procuram exatamente uma resposta, uma solução. É um período onde vai estar nessa transição de vocês procurar exatamente entender o processo, entender a situação. Situação essa onde que muitos se encontram nesse processo meio divididos, sem saber o que fazer e qual decisão tomar, tá certo? O que mais? E como é que os piscianos vão se posicionar, né? Como ele vai se posicionar? Uma carta, por favor. Rainha de Copas. É como você já vem observando exatamente o seu emocional. Muitos estão querendo entender exatamente de uma forma mais racional. E outros exatamente estão querendo entender de uma forma racional o que realmente está passando. Que muito tem essa questão do sentimento. Tá? E esse sentimento é um sentimento mais profundo da situação. E muitos estão querendo entender de uma forma racional da coisa. Estão em busca exatamente de compreender o que está acontecendo com as suas emoções, que vocês se sentem exatamente presos em alguma circunstância. E vocês vão estar, assim, com as emoções mais afloradas. Aqui mostra alguns geminianos exatamente procurando entender como é que está a sua emoção, se realmente faz sentido com o que está acontecendo. Tá? Aqui também mostra alguns geminianos exatamente procurando uma conexão mais forte. Tá? Uma conexão mais forte, procurando entender exatamente o que está acontecendo com vocês.
Muitos estão se sentindo presos exatamente pela uma emoção, pelo um sentimento que não estão compreendendo. E alguns buscam exatamente tentar compreender de uma forma mais lógica da coisa. Essa situação está vindo de onde? Está vindo exatamente de coisas que vocês estão guardando, que vocês estão segurando, sabe? Aquela situação que é como se fosse um descontentamento de alma. Muitos estão sentindo exatamente que está sobrecarregado. Estão sentindo exatamente o peso da coisa. Só que vocês percebem que aqui não tem cabeça, né? É como se fosse uma coisa que vocês estão exatamente segurando, mantendo onde que está, que agora é a questão exatamente dessa questão do elemento ar, de em busca de uma verdade, do conhecimento, em busca exatamente de uma determinação, tentar entender por que muitos se encontram nessa situação onde as coisas estão meio paradas e vocês não conseguem tomar um posicionamento, uma decisão. Essa vem exatamente muito dessa inquietude de alma. Aqui tem uns geminianos que estão segurando uma situação que eles podem até 3 de copas. Nesse deck ele aparece dessa forma, essa imagem. Uma situação que está desgastada, mas acaba segurando de uma forma meio mecânica. Aqui não tem cabeça nessa deck. Sabe? Às vezes nem consegue entender o porquê. Mas sabe que está naquela posição. Sabe que está nessa posição. Sabe que está segurando esses paus que começou a pegar fogo. Exatamente vocês percebendo que essa situação, que não sei exatamente qual situação está se encaixando com a sua vida, essa situação começou a exatamente essa ficar incômoda. E cada vez mais que esse fogo for descendo, vai ficar incômodo. Nesse deck, só se for o vento apagar, porque nem a pessoa vai conseguir apagar, porque está segurando de uma forma que nem ela está percebendo o que está acontecendo, até porque está sem cabeça, não é? E muitos estão se desgastando, entrando nesse processo, exatamente um processo vicioso da situação. Quando eu trago esse processo vicioso, não leva só para a questão vício físico, de bebida, né? Mas a questão viciosa até em algumas emoções que não estão nem conseguindo compreender ainda. E vocês vão estar nesse processo de querer entender o que está acontecendo com vocês. Querer entender que emoções é essa que está passando por dentro de vocês, que vocês, muitos não estão sabendo lidar, e vocês acabam se presos a uma circunstância que está trazendo exatamente, preso numa circunstância que está trazendo exatamente um peso para vocês, um desconforto. E está vindo exatamente dessa situação onde vocês estão segurando. Interessante que esse fogo aqui começa com raio, né? Ou seja, de alguma forma, o espiritual está querendo lhe mostrar. Mas como a pessoa aqui está sem a cabeça, não vai conseguir perceber, e aqui é a forma exatamente que eles estão agindo. Ó, vamos queimar esses paus. Quando chegar próximo dele, vai sentir a quentura e vai soltar. Que é exatamente para que vocês, muitos estão exatamente percebendo e vocês estão exatamente no processo dessa transição, tentando compreender a situação. Compreender que sentimento é esse. Compreender que emoção é essa que está deixando exatamente vocês
nesse estado. E aqui tem um grupo de geminianos que estão querendo exatamente conhecer exatamente esse lado emocional mais profundo. Até porque algumas experiências deixaram você exatamente você desgastado, sabe? Gato escaldado tem medo de água fria. Então vocês estão nesse sentido de, será que estou sentindo essa emoção mais profunda? Mas eu já passei por esse baque, será que eu vou passar de novo? Percebe que aqui a mensagem já foi para duas vertentes diferentes, porque exatamente é uma leitura coletiva, né? Vai abranger exatamente alguns geminianos. Tá? E qual é o positivo dessa situação toda? Positivo, a estrela. Ou seja, lembra que eu acabei de falar? Aqui esse fogo começa pelo raio, como exatamente a espiritualidade assim, olha, ele não está com condições de ver ainda no momento e não está percebendo, então vamos dar ajudinha. Só que aí a ajudinha da espiritualidade aqui é a forma que ela conseguiu para ajudar, que é tocando fogo nesse paus, né? Que o positivo é exatamente isso. Algo espiritual faz parte do seu destino, esse processo. Positivo é exatamente você, né, com a energia de entusiasmo, com a energia de proteção, com a energia exatamente mais de leveza, trazendo essa leveza, ó, rei de copas, ou seja, que já temos um casal no oculto, né? E a roda, sabe? É como exatamente eles, o universo, como você quiser, exatamente esse processo, trazendo esse equilíbrio, essa harmonia. Percebe exatamente que aqui ela está derramando a água que está na taça, na copa, fazendo essa renovação exatamente das suas emoções. E exatamente você compreendendo o processo, você em busca, aqui é você em busca de compreender o processo. Até a mão foi isso. Sim, sim, sim. Em busca de você compreender o processo. E vocês vão estar nesse posicionamento, compreender. O que é que está passando comigo? O que é que está acontecendo comigo? Tá? Essas emoções. Tá? E para alguns, será se eu me jogo de novo nisso? Eu já fui queimado. Para outros, segurando exatamente uma situação. Tá? Exatamente aqui, vocês se sentindo bem mais leve. Para alguns, exatamente, o seu pedido foi atendido. Só que aí é como diz, né? A forma que a espiritualidade encontrou de fazer as coisas acontecerem. É tanto que aqui vem um cavaleiro de copas, que exatamente aqui ele está sobre o trono das águas, das emoções. Não chega a ser tão profunda quanto a da rainha, o mar. Mas exatamente você equilibrando essa situação, renovando as suas emoções, renovando exatamente por uma água mais clara, trazendo uma clarificação exatamente nas suas emoções. E para muitos, exatamente compreendendo. Para quem é solteiro, está tentando evitar um sentimento mais profundo,
por causa de situações onde vocês se queimaram no passado, aqui mostra exatamente que tem, ou vai aparecer alguém que vai mexer com as suas emoções. Aqui tem essa grande, digamos, um 80% que já tem. Talvez exatamente isso você está meio confuso, não está entendendo realmente o que está se passando por dentro de vocês. E as coisas se clarificando, tá? Não entendendo, ou para algum, exatamente não admitindo, não aceitando. Exatamente porque vem de um processo meio complicado dentro dessa situação. E qual vai ser o melhor caminho para eles? O melhor caminho nesse momento. Sete de espadas. O melhor caminho para vocês nesse momento, com esse sete de espada, discrição, tá? Discrição. Por quê? Até porque vocês estão tentando compreender ainda o que está se passando. Para algum, exatamente com as suas emoções. Para aqueles que estão dentro do processo, né? Aqueles que estão solteiros, exatamente compreender as suas emoções, exatamente saber o que está passando. Então, vocês estão dentro desse processo, então a questão é vocês analisar, tendo descrição da situação. Tá? Para quê? Para que vocês não metam os pés pelas mãos, até porque pode estar exatamente nessa posição aqui, né? De eu já me queimei, já me machuquei. Então, é um processo exatamente de avaliar. Para quem está dentro de um relacionamento, descrição. Não a questão de vocês agir nas escondidas, isso ou aquilo, mas descrição exatamente de vocês tentando compreender exatamente o que passa com vocês. Que aqui está muito confuso, Geminiano. É como se você estivesse exatamente tentando compreender o que passa no oculto com vocês, o que passa exatamente nos sentimentos de vocês. Porque vocês é como se estivesse se sentindo exatamente decepcionado, traído, traído em algum contexto, e vocês ainda, tipo, ainda estão segurando aqui. E quando vem com esse sete, é exatamente essa questão de descrição. Tipo, ser mais cauteloso, tá? Talvez não seja exatamente a questão de bater de frente, até porque vocês estão nessa trajetória aqui desse cavaleiro, né, que está exatamente indo na sua missão, naquilo que é para ele resolver. Que vai ser manifestado. Epa, não, por causa de carta não. E muitos estão ansiosos, né? Para acontecimento, para mudança, para que as coisas se resolvam, para exatamente entender se exatamente nessas emoções todas vai nascer essa flor de lótus.
Vamos lá. Vai ser manifestado. Uma, por favor. Sete de copas. E as de espada no oculto. Esse 7 ele traz exatamente a conotação de que você, muitos, estão idealizando algo. Então, para um grupo de geminiano, é exatamente esse processo de vocês perceberem as coisas. Sair daquele processo, de repente, ilusionário. Até porque vocês estão em busca de compreender. Né? Então, vem esse 7 de copa, vem trazendo exatamente isso, ó. Ressurgindo, o Ás de espada, exatamente ganhando consciência do processo, onde muitos estavam exatamente adormecidos de novo em águas mais profundas, ou seja, em emoções que vocês não estavam conseguindo lidar. E vocês exatamente ganhando esse processo de consciência, de aprendizado. Muitos acordando sim. Muitos sendo já intuídos. Intuídos em sonhos. Lua e estrela. Intuindo em sonhos, sim. Muitos estão tendo sonhos reveladores, mas de alguma forma, exatamente por não saber lidar com a situação aqui, acaba se perdendo essa informação. Acaba se perdendo exatamente esse conhecimento. E o que vai acontecer? Vocês vão ter exatamente a clarificação, ou seja, aqueles processos, exatamente, eu idealizei isso, eu pensei nisso, ou tenho a opção disso, ou ele vai se unificar. Só uma copa em pé. Então, vocês vão conseguir compreender a busca exatamente que vocês estão tendo, ela vai sim se concretizar para vocês nesse período. Tá? Que é exatamente isto. Vamos clarificar aqui esse 7 de espada, essa questão de exatamente que processo que pede uma descrição. É como se fosse você não se enganando, tá? Esse processo de descrição fica mais contido. Vamos, clarifica esse 7 de espadas. Oito de copas. De novo, a lua bem específica no deck de vocês. Tudo a ver com a emoção. Para muitos, esta questão dessas emoções mais profundas é como você sente no seu emocional, no seu coração, você sendo intuído. E muitos exatamente entram nesse processo até de não compreensão, porque para alguns é exatamente o seu espiritual, seu mentor, seu guia, seu anjo, te intuindo. E isto
para muitos, exatamente traz essa questão de confusão. Cara, o que está acontecendo aqui que nem eu estou entendendo? Vocês estão sendo intuídos a seguir aí em frente. Muitos estão sendo intuídos a deixar algumas coisas para trás, porque no oculto, o imperador, ou seja, vocês podem mais, vocês conseguem mais, vocês conseguem exatamente ser o imperador da sua vida. E para alguns, exatamente, analisar essa questão, lembra de descrição, deixar as coisas, é, você entrar nesse processo de entendimento, de reflexão, tá? Antes de tomar qualquer decisão. Bem, claro. Por mais que você esteja sendo intuído, porque lembra, é como se as taças fossem ser viradas e vai ficar só uma taça, ou seja, vai ficar mais claro para você o processo. É que como muitos aqui estão tentando fazer as coisas de uma forma assim, é, escondida ou não comunicando, tá? E aqui exatamente, calma, descrição para entender um processo antes de qualquer decisão, porque vai ser esclarecido para vocês. Esse 7 de copas, por favor. Aqui mostra exatamente um conflito, que é exatamente isso. Esse conflito, exatamente, vocês vão perceber, ou seja, essa situação sendo queimada, vocês vão perceber que todas as taças, as copas nesse deck, ela caíram, ficaram uma, ou seja, todas aquelas opções, todo aquele idealismo, de repente, vai ficar num só contexto. E você exatamente entendendo por que aqui mostra que tem geminiano que estão em conflito, mas esse conflito é exatamente de vocês mesmo. Tentando aqui, muito tentando compreender a situação. Muitos tentando compreender também a mensagem que está sendo passada para vocês. Que aqui tem uns que sabem que estão sendo intuídos, estão, que tipo, o sonho está meio estranho, a sensação está meio esquisita, mas vocês parecem que estão em conflito, não conseguem fazer a ligação. Exatamente por esse processo, né, sem cabeça. Caixinha de conselho final. Oculto Sol. Esse deck é roda do ano, roda da fortuna, né? Então, exatamente quando esse processo, exatamente, vocês compreenderem, sair desse processo meio ilusionário, que vai acontecer provavelmente nesses períodos, né? Esse conflito, vocês vão conseguir exatamente observar, o jogo vai ser virado. Então aqui exatamente vocês confiar exatamente na busca de vocês, na verdade que vocês estão buscando. Entender dois arcanos maiores na jogada de vocês. Ou seja, tem algo para vocês. Sabe, exatamente quando essa conotação de dois arcanos é como se exatamente o sistema, o universo está fazendo esse processo com vocês.
esse jogo de virada, esse jogo desse movimento, esse jogo de mudança, esse jogo exatamente que as coisas vão mudar, vão acontecer, tá? Porque Sol brilhando. Brilhando exatamente, ó, por cima dos 5 de copas. Ou seja, aqui já mostra que brilhando por cima das situações onde vocês, muitos, podem estar até se culpando, tipo com um sentimento de arrependimento de algo. Porque logo, o 4, o processo de se fechar, refletir, analisar todo o acontecimento, toda a situação. Então, esse processo, sim, vocês estão sendo intuídos por algo maior? Sim. Vocês estão confusos com o que vocês estão sentindo? Muitos podem ser processos espirituais também. Ai, estou sendo macumbado? Não. Processos espirituais é exatamente o guia de vocês tentando conduzir, guiar vocês por uma direção e vocês não estão ainda conseguindo perceber a mensagem. Para muitos, exatamente essa questão de não compreender suas emoções. Para uma pessoa, porque vocês passaram exatamente nesse processo, teve experiências passadas meio desgastante, muito desgastante, e nem a questão tanto só de compreender, mas aceitar. E também compreender no sentido, será que eu estou me enganando? Será se vale a pena eu tenho que deixar tudo, deixar para trás porque eu já me fudi no passado? E aqui são coisas no seu destino que vão surgir. O positivo, confie na sua espiritualidade, confie no movimento da vida, confie na leveza do processo. Vocês estão sendo conduzidos, estão sendo guiados. Muito tempo, estrelas são bússola de navegador, navegando no mar das emoções, tá? Porque a potência máxima vai chegar nessa virada, tá certo? Então, aqui já mostra que a busca do cavaleiro de entendimento, de procurar entender e saber exatamente o que está acontecendo, de ter esse conhecimento, essa verdade, vai ser revelado. Porque com o sol, tudo é clarificado. Tá bom? Então, Geminiano, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura.